Shalom, shalom, bom dia, graça e paz, queridos. Hoje, 15 de maio de 2020, sou o pastor Suede e nessa manhã quero compartilhar com você algo muito interessante que me chama a atenção em apenas um versículo que estava meditando na palavra do nosso Deus e eu senti vontade de compartilhar com você nesse dia tão abençoado, dia de ações de graças, dia em que o nosso Deus escolheu para nos abençoar. Porque ontem foi ontem, o amanhã ainda virá. E nós vamos viver o dia de hoje de uma forma maravilhosa. E vamos aqui ouvir uma pequena reflexão sobre um episódio narrado no capítulo 5 do livro do Êxodo. Esse é o capítulo de número 5, versículo de número 1. Acompanhe comigo em nome de Jesus. É algo muito interessante, mas que nós vamos aprender algo poderoso. Certamente essa reflexão ela não é singular da minha parte, ela é plural. Certamente homens e mulheres de Deus já tiveram essas reflexões, mas é que hoje me tocou isso, veio a mim isso pessoalmente na minha meditação, na minha devocional. Como disse, Êxodo 5, versículo 1, está escrito: depois foram quem? Moisés e Arão. E eles vão a uma pessoa, a quem? A Faraó. E eles vão levar uma mensagem do nosso Deus ao moço Faraó. E assim diz o Senhor. Eu gosto disso, assim diz o Senhor. Nós estamos sentindo uma carência muito grande desse, e assim diz o Senhor. Nós temos tido uma carência muito grande desses profetas, desses homens de Deus, mulheres de Deus, que se levantem diante dos nossos ouvidos e das nossas inquietações, das nossas ansiedades, como uma voz que ecoa numa pluralidade universal chamada Brasil. Nós precisamos ouvir isso. Assim diz o Senhor: aquieta-te, acalmem-se. Não é verdade? Nós precisamos ter isso. Não precisamos ter essas reflexões nas novelas da Rede Record, que são boas, como o Apocalipse, que está sendo reprisado. Nós não precisamos ter reflexões em cima dessas mensagens televisivas, mas dos homens e das mulheres de Deus que se levantem com ousadia pessoalmente, nas lives, nas ministrações, nos púlpitos, né? Púlpitos que ecoam a vontade de Deus. É isso que nós desejamos. Eu desejo isso. Eu quero ouvir isso. Os púlpitos sendo um local dos ecos da vontade de Deus, do profético de Deus, e não de mensagens dirigidas, né? Usa-se muito o altar para isso. Mas está escrito: depois foram Moisés e Arão. Moisés e Arão. E disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que celebre uma festa no deserto. Isso me chama a atenção. Deus, às vezes, ele nos dá a impressão que Deus está de brincadeira. As grandes festas foram celebradas no deserto, pelo menos da história do povo de Israel, né? Eu não sei se você está aberto com o seu coração ou se você tem um entendimento para celebrar uma festa no deserto, da sua existência, né? Das suas colheitas, não é verdade? O texto, ele nos diz de maneira bem enfática que depois foram Moisés e Arão e eles dizem a Faraó alguma coisa. Deus mandou um recado para Faraó. Os dois mensageiros, eu chamaria de os dois mensageiros da agonia de Faraó. Faraó agonizava quando via Moisés e Arão. Antes era Moisés, depois passou a ser os dois. Era uma agonia duplamente que matava, que sufocava aquele Faraó. E eles chegam e usam um refrão, um clichê muito famoso que nós vemos na Bíblia, que está escasso, não é? É muito usado por alguns pseudo-profetas, para dar mais ênfase ao que eles querem dizer. E os dois, Moisés e Faraó, abrem a boca, certamente um dos dois, né, queridos? Eu acredito que Arão dizia, às vezes Moisés dizia: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ele está dizendo Deus, Deus de quem? De Israel. Ele está falando que é o Deus de Israel, porque certamente havia muitos deuses com D minúsculo, mas o Deus de Israel com D maiúsculo mandava dizer algo para o Faraó. Queridos, eu me apercebo que, na grande maioria das vezes,
Deus levanta os seus mensageiros e os envia a dizer certas coisas que muitos de nós não queremos ouvir, né? Neste episódio, os ouvidos especificamente eram de Faraó. Eram os ouvidos de Faraó que seriam abertos. E o recado é objetivo, a mensagem é objetiva, não é? Ele diz: deixa ir o meu povo para que me celebrem uma linda festa no deserto. Está lá em Êxodo 5, versículo 1. Uma conclusão que eu quero compartilhar com você nessa rápida reflexão, queridos, é muito simples. Faço com uma simples pergunta a minha reflexão. Por que Deus escolheu o deserto para ser adorado? Por que o Senhor fala para Moisés? Por que o Senhor fala para Moisés e Arão, não é? Que celebrem no deserto uma verdadeira adoração. Isso me chama a atenção. Nós, culturalmente latino-americanos, temos uma tendência de, nos desertos da nossa existência, das nossas colheitas, nós temos uma característica e uma tendência muito interessante e gritante. Nós celebramos as murmurações, construímos altares das murmurações, e isso não é nada agradável. Mas isso faz parte desse clichê da nossa existência, da formação espiritual que nós temos. Os discipulados são tão fracos que isso acontece. São nos nossos pequenos ou grandes desertos, queridos, preste bem atenção nisso, que vamos aprender a realizar as melhores sinfonias de adoração. Coisa interessante, são nos nossos desertos. Não importa se são pequenos, ou grandes, ou médios, mas são lá, queridos, nesses desertos que nós vamos ter uma grande lição. Nós vamos aprender não só a realizar as melhores sinfonias da nossa vida, mas a compor os melhores sonetos, os melhores versos e as melhores músicas de adoração e gratidão. Não existe um lugar melhor, queridos, para fazermos isso. Não existe uma escola melhor. Por que aprender a fazer festas e adorar no deserto? Essa é uma boa pergunta. Você já parou para pensar nisso? Queridos, eu aprendo que se nos tornarmos adoradores em qualquer lugar, bote isso na sua cabeça, em qualquer lugar o adoraremos, em qualquer situação. Não haverá ambiente, não haverá adversidades, nada, porque a escola que Deus escolheu para nos ensinar os princípios da verdadeira adoração foram nos desertos da nossa existência. Meu desejo nessa manhã, querido, é que você aprenda e reflita sobre isso, em nome de Jesus. Que você pegue essa reflexão e guarde para você. Nos seus desertos, não murmure, não fique reclamando. Nós temos essa característica, essa tendência de ficarmos murmurando e reclamando. São nos desertos que formam os melhores adoradores, as melhores adorações. Não são no conforto de grandes altares, de grandes igrejas, mega igrejas, de tecnologias de ponta, de instrumentos maravilhosos, de tecnologias onde ecoam o esplendor da adoração. É pelo ambiente, é pelo instrumental, é pelos acordes vocais. Não. Êxodo 5:1 nos diz que a nossa melhor escola de adoração, queridos, sem nada, são nos desertos das nossas existências. É nos desertos que as melhores sinfonias serão compostas por cada um de nós. Que nessa manhã você reflita nisso. Tenha um dia abençoado, com graça, paz e abundante prosperidade. Que o Shalom de Deus te visite nesse dia e que você tenha um Shabbat Shalom abençoado nesse dia, com muita graça, saúde, felicidade, paz e prosperidade. Deus te abençoe, meu irmão. Pense em tudo isso. Shalom.